Vamos lá então, giro de mercado, sexta-feira, dia 21/3 de 2025, 2h30 da tarde. Eu coloquei na capa, né, do vídeo, né, esse triple witching. O que que é esse triple witching, tá? Que está acontecendo hoje, ele acontece uma vez por ano. O que que é? É quando acontecem, se você for traduzir, né, seria como se fosse uma bruxaria tripla, né? Isso acontece lá nos Estados Unidos, onde hoje, né, nessa sexta-feira, estão acontecendo o vencimento de três tipos de opções. Opções de ações, opções de índices de ações e vencimento de futuros de índices de ações. Então isso acaba gerando uma certa volatilidade no mercado americano, por consequência pode contaminar os outros mercados, tá? Mas isso aqui é mais por tom de curiosidade do que efetivamente está afetando aqui o nosso mercado, tá? Mas é um fenômeno que acontece uma vez por ano e está acontecendo exatamente hoje, dia 21/3 de 2025, tá? Triple witching ou tripla bruxaria, que é quando vencem três tipos de contrato: opções de ações, opções de índices de ações e futuros de índices de ações. Tá? Aí, dado isso, né, eu até nem estava no meu radar isso daí, e hoje, no começo do dia, eu fui até dar uma olhada no sentimento dos investidores. Tá? Então, eu vou olhar aqui o sentimento dos investidores, que é um índice da CNN, tá? Vocês podem vir aqui acessar o site da CNN que vocês vão ver isso daqui. Então, é como se fosse um termômetro, né? Que ele olha quando os investidores estão com extremo medo, com medo, né? Se está neutro e se está com boas perspectivas. Eu até achei curioso, que fazia tempo que eu não olhava, aí calhou de acontecer essa notícia do Triple Witching, eu vim aqui dar uma olhada e, pô, fiquei até meio surpreso aqui que os investidores estão extremamente com medo, tá? E esse indicador aqui da CNN, ele é composto, na verdade, por 7 subindicadores, tá? De medo e ganância. Então, eu vou dar uma olhada aqui bem por cima, né? Só para passar um pouco dessa visão aqui, que muitos investidores usam esses tipos de indicadores para tomada de decisão, tá? Só lembrando que a gente está vindo de uma série de giros de mercado do panorama da economia, da macroeconomia, tanto aqui no Brasil quanto internacional. Esses dois vídeos já subiram do giro de mercado, eles já estão aí disponíveis no canal, então você pode assistir. Eu vou fazer um vídeo ainda agora falando sobre os indicadores, aproveitando a manutenção da taxa de juros pelo Fed nos Estados Unidos e a alta de juros aqui no Brasil em 1 ponto percentual pelo Copom. Eu vou juntar essas duas coisas. O próximo giro de mercado talvez saia aqui no final de semana, é, falando mais sobre indicadores, não só sobre juros, mas falando sobre inflação e falando sobre alguns outros indicadores da economia, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E todos esses vídeos, essa série aqui da sequência do giro de mercado, é para a gente tomar decisão do que fazer daqui para frente, porque como eu comentei nos vídeos anteriores, a gente veio de alguns meses, né, desde janeiro, fevereiro, tendo bons resultados. A gente conseguiu operar exatamente naquele momento que a bolsa estava lá embaixo, né, derretida, todo mundo com desconfiança, e é nesses momentos de medo que você sai da manada. Então a gente operou e agora até dia 21, né, hoje que é vencimento das opções, a gente está finalizando várias operações que foram executadas. Agora é momento do quê? De acalmar, né, baixar a adrenalina, analisar o mercado e esperar outras oportunidades. Então, para esperar outras oportunidades, eu estou fazendo essa série de vídeos. Comecei lá falando um pouco do cenário econômico aqui do Brasil. Falei, já tem um vídeo do cenário econômico mais para o americano, né? Mas pensando mais em termos de notícias, tá? É um panorama geral. E agora eu vou começar a aprofundar mais. O terceiro vídeo, que talvez saia nesse final de semana, como eu comentei, a gente já fala mais sobre indicadores, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E aí, depois disso, que realmente a gente vai para a tela e vai ver quais são as oportunidades que estão surgindo. Então, eu achei interessante hoje pular, né, um desses vídeos e fazer esse vídeo aqui intermediário falando como que está o sentimento dos investidores em relação ao mercado financeiro, tá? Então, é por isso que eu comentei que hoje, exclusivamente, é vencimento de opções aqui no Brasil, né? Na verdade, 2 horas da tarde já se encerrou. E calhou de ser o triple witching, né, o tripla bruxaria no mercado norte-americano, que é onde vencem três tipos de contratos, tá? E eu, quando abri o mercado, fui dar uma olhada nesse indicador da CNN que está mostrando que os investidores estão com extremo medo e vamos dar uma interpretada nisso. Então, esse indicador ele tem outros 7 indicadores, são 7 indicadores que compõem esse termômetro aqui. O primeiro aqui, né, e assim, não precisa ser muito expert, tá? Não vou me aprofundar, mas basta a gente olhar aqui para o gráfico, né? Então a gente está vendo uma linha laranja e está vendo aqui uma oscilação numa linha azul, que essa linha azul aqui cruzou essa linha laranja no começo desse mês,
tá? Então, o que que é isso daqui? Deixa eu lembrar aqui, né? Mas ele está indicando que é um medo extremo aqui nesse indicador. É, basicamente é o seguinte, né? Essa linha laranja aqui é uma média móvel dos últimos 125 dias do S&P 500, que é o principal índice de ações norte-americanos. Então ele fala que quando é um índice que a gente chama de momentum, né? É o momento do mercado. Como que está o momento do mercado? Quando essa linha azul está acima dessa linha laranja, significa que está no momento otimista. E quando ela cruza essa linha para baixo, já há uma reviravolta, né? Já não é um momento muito otimista para os investidores dentro do mercado financeiro. O outro indicador é a força dos preços das ações. Então, a mesma coisa, pega o seu histórico aqui, nesse caso aqui, de 252, de 52 semanas e olham como que estão os preços, né, das ações. E a gente vê que aqui o preço das ações tem recuado bastante nessas últimas 52 semanas, tá? Um outro indicador aqui, amplitude dos preços. Então, o que que significa isso daqui, né? Eu vou até ler aqui só para vocês entenderem, né? Tem a explicação aqui, né? O mercado é composto por milhares de ações. Em qualquer dia, os investidores estão ativamente comprando ou vendendo-as. Essa medida analisa a quantidade ou volume de ações na NYSE que estão subindo em comparação com o número de ações que estão caindo. Então, eles pegam lá todas as ações, né? Ou dentro de um pool de ações e olham a quantidade de ações que estão subindo e a quantidade de ações que estão caindo. É como se a gente fizesse isso daqui, ó. Se você viesse aqui, por exemplo, nessa plataforma Profit, né, e olhasse aqui, ó, isso aqui todas as ações do Ibovespa. Então você olha aqui, ah, puta, tem várias ações aqui subindo e tem várias ações caindo, né? Ou seja, tem mais ações caindo, mais ações subindo. As ações que estão subindo mais do que as ações que estão caindo, as ações que estão caindo mais do que as ações que estão subindo. Então ele faz essa proporcionalidade aqui para chegar nesse gráfico, tá? E a mesma coisa, está caindo, ou seja, tem muito mais ações caindo do que ações subindo. Isso indica medo extremo dos investidores. Outro indicador, opções. Opções tanto de compra quanto de venda. O que que ele está falando aqui? Aqui, opções é mais a minha área, eu já consigo explicar melhor isso daqui. Mas basicamente é o seguinte: você tem as calls e você tem as puts. As puts são opções de venda e as calls são opções de compra. Quando os investidores estão buscando, comprando mais opções de venda, significa que o mercado está procurando seguro. Se o mercado está procurando seguro, significa que os investidores que trabalham mais no médio e longo prazo, na vertente de investimento e não de especulação ou arbitragem, eles estão com receio que o preço dos seus ativos perca valor. Seja perca valor rápido, seja uma perda de valor abrupta, né, rápida, uma perda de valor ao longo do tempo. Então eles procuram seguro. Quem que vende esse seguro para eles? Geralmente os especuladores, os arbitradores, né, os bancos em si vendem seguro. Então aqui está indicando que os investidores estão buscando seguro. Se eles estão buscando seguro, significa que eles estão com medo também é, diante do mercado financeiro. Um outro indicador que está relacionado com o indicador anterior, que sobre opções, é a volatilidade do mercado, tá? É o VIX, que é o que todo mundo fala que é o índice do medo. Ele está indicando aqui uma referência neutra, tá? Então aqui é uma média também do VIX, essa linha laranja, quando ele está acima da média, medo extremo, né? Então você pega aqui, ó, lá em agosto de 2024, né, aqui nesse histórico, estava lá em cima, né? Tava lá em torno de 38. Hoje o VIX está em torno de 19, mas ó, recentemente, aqui no começo do mês, ó, dia 10 de março, ele chegou a bater 27, quase a alta aqui dos últimos 6 meses. Então isso também significa que os investidores eles estão buscando mais seguro, eles estão com receio da flutuação do preço dos seus ativos. Que mais? Tem mais aqui um indicador, né? Procura de refúgio seguro. Então aqui é um trade aqui, né? Os investidores eles buscam as ações porque elas tendem a ter um retorno muito maior do que títulos de renda fixa, por exemplo, títulos de dívida de governo. E aqui a gente está falando de títulos de dívida de governo, principalmente do governo norte-americano, que são que a gente chama de risk-free, né? Triple A, que são os a dívida, né, o treasury, é mais bem conceituado, né? Dificilmente o governo americano vai quebrar e vai deixar de pagar a sua dívida. Então aqui mostra uma troca, né? Quando que os investidores estão com apetite por risco, eles vão para a bolsa. Quando eles não estão com tanto apetite a risco, eles procuram a renda fixa e principalmente os treasuries. E aqui mostra que os investidores estão buscando muito mais segurança do que estão com apetite para a bolsa, tá? E aqui também o que que é? É demanda por títulos de alto risco. Aí aqui a gente está falando de títulos privados de todas as categorias. Aqui é um emaranhado
de títulos de empresas, tá? Para ser bem simples. Então é quando os investidores eles têm apetite por buscar títulos de renda fixa, na sua grande maioria, de empresas privadas. Então empresas que emitem dívidas, né, por exemplo, debêntures, bonds e outros tipos de emissão de dívida, os investidores preferem esse tipo de investimento, né? Ah, mas aí, puta, ele prefere comprar o título de dívida de uma empresa do que comprar ação? Dependendo do momento, sim, porque a ação vai sofrer volatilidade. O título, queira ou não, por mais que a empresa possa quebrar e ele não pagar o título, mas enquanto a empresa tiver caixa para pagando, e depende da visão de cada analista, ele vai receber aquela renda fixa. Então, ele está preferindo sair do mercado acionário para ir para o mercado de dívida. Tá? Então, na somatória, né, desses 7 indicadores aqui, mostra que os investidores, através desse indicador da CNN, estão com extremo medo. Se você pegar há uma semana atrás, ele também estava com extremo medo praticamente. Se você pegar um mês atrás, ou se você pegar um ano atrás, né? Há um mês atrás, estava aqui no 36, deu 36, eles estão com medo, não extremo medo. Mas se você pegar um ano atrás, eles estavam otimistas, tá? Então isso assim, pô, isso daqui pode mudar amanhã? Pode mudar amanhã. Mas toda essa insegurança traz as volatilidades para o mercado. E a gente pegando exclusivamente o dia de hoje, que aqui no Brasil tem vencimento das opções, que a gente pega lá nos Estados Unidos tem vencimento de 3 índices, que gera essa questão do triple witching aí. Dia 2 de abril, o Trump comentou que vai fazer como se fosse a libertação lá das Américas, né? Que ele vai divulgar mais questão de tarifas. Então, tudo isso gera receio nos investidores, até numa sexta-feira, porque aí os investidores preferem realizar qualquer coisa, que até realizar prejuízo, mas dormir despreocupados, tá? Então, isso traz uma certa volatilidade. Se a gente olhar hoje aqui no mercado brasileiro, né? O Ibovespa está praticamente no 0 a 0, então não trouxe tanta volatilidade. Bradesco subindo, né, e Petrobras também subindo. Peguei essas duas porque são as duas que estão aparecendo aqui na minha grade de opções, né? Vamos dar uma olhada rapidinho no Bradesco, né? Então, o Bradesco, a gente vinha falando que ele tinha que se manter acima dessa faixa amarela aqui, tá? Que é a faixa dos 12,30. Ele está conseguindo se manter acima dos 12,30 hoje, tá? Porque você pegar aqui os últimos, ele já tentou aqui, né? Numa época aqui ficar, olha, tentou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 vezes não conseguiu, aí corrigiu, perdeu força, né? Aquele negócio, tenta furar, tenta furar, tenta furar, não consegue, perde força para você ganhar impulsão de novo. Aí ele foi isso, ele perdeu força, olha quantos pregões consecutivos de queda, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aí, 7, 8, 9, 10 pregões consecutivos de queda, chegando a cair, né, quase 10%. Ganhou impulsão, né, veio retestar aqui e aí ganhou uma impulsão. Aí essa impulsão realmente foi mais forte, tá? Aí chegou, aí agora está subindo em torno de 11% em um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões. Tá perdendo força, né? Chegou a perder força. Vamos dar uma olhada no volume financeiro aqui. O volume financeiro está bem razoável hoje. Isso é interessante para Bradesco, tá? Fazia tempo que eu não via subindo assim com volume, né? Então esse volume de hoje está quase no volume dos últimos 21 dias, né? Da média dos 21 dias. Isso é interessante. Ó, pode ver que quando ele deu essa alta aqui, ó, que ele estourou essa região dos 11,70, foi quando ele veio com volume. Hoje está acontecendo a mesma coisa, por isso que ele está ficando acima dos 12,30 aqui. Ele patinou aqui, né? Um, dois, três, 4 dias e agora está ficando acima. Então, de novo, aqui, operações do Bradesco já era para ter sido feita aqui. Ah, mas não deu oportunidade. Como não deu oportunidade, né? Vamos ver quantas oportunidades teve de entrar em Bradesco. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Assim, para ser bem simples, tá? Uma, duas, três, quatro, até aqui, tá? Cinco, 6 oportunidades de entrar no Bradesco. Ah, vai entrar agora que ela subiu? Cara, você pode até entrar, mas você concorda que você já não vai entrar com o mesmo tamanho de mão, né? Que o que a gente fala que é o position size, e você nem vai entrar em operações que você faria aqui embaixo, né? Não vou citar, mas você não vai entrar, você vai fazer operações diferentes, tá bom? Então é isso. Provavelmente no final de semana eu solte um giro de mercado especial falando sobre a alta da Selic, né? Todos os grandes influenciadores aí já soltaram. Eu vou soltar porque eu tenho uma visão que eu mesmo vou lá e mostro como é que se calcula essas coisas, né? Um pouco diferente, é um conteúdo mais broca funda do que os conteúdos superficiais. Se fosse para ser conteúdo superficial, eu não faria. Tem a questão de um giro de mercado que eu vou fazer para os investidores, para o grupo de investidores, para eles se prepararem para a semana, então eu vou soltar isso no domingo. E tem
um que eu já gravei, que é sobre um operacional que eu já tô olhando faz 2 semanas. Inclusive, eu já mandei alguns vídeos aqui no Giro de Mercado falando lá, mais seguro do que venda de put, mais seguro do que não sei o que. Eu dei a introdução nesses dois giros de mercado, se não me engano, foi na semana passada, e eu vou fazer mais um falando sobre esse operacional, tá bom? Então, Giro de Mercado, sexta-feira, dia 21 de 3 de 2025, 10 para as 3 da tarde, fica por aqui.